deixar tudo mais fácil para você entender sobre assuntos complexos e profundos. Então, essa semana nós postamos uma série de posts sobre a química do cérebro, né, Eli? E esses posts, surpreendentemente, trouxeram várias perguntas que nos fizeram refletir e chegamos à decisão de fazer esse episódio hoje justamente para poder explicar de uma maneira global para todos os neurotransmissores e toda essa parte bioquímica aí do cérebro, para que vocês possam entender exatamente o que a gente está falando quando a gente fala sobre essa questão dos neurotransmissores dentro da superdotação. Sim, então assim, nos posts a gente foi detalhando um pouco sobre cada neurotransmissor, sua principal função, e a gente percebeu que existiu muito uma ideia, talvez o próprio post tenha passado essa ideia, né? E a gente queria tirar essa informação de que as coisas são isoladas. E na verdade a gente tem um organismo único, né? Um cérebro que ele está se conectando o tempo todo. Então, para que a gente tenha um equilíbrio, a gente não vê apenas um neurotransmissor, né? Então, a gente recebeu muita pergunta sobre como que eu faço para repor esse neurotransmissor ou para ajustar esse desequilíbrio, que medicação eu posso usar para isso, o que eu posso fazer para isso, né? E é interessante porque acho que a primeira coisa é falar o que é um neurotransmissor, né, Pri? Um neurotransmissor, ele é uma substância que vai levar a informação de um neurônio para outro. Então, no nosso cérebro, há um monte de bilhões de neurônios se conectando o tempo todo, fazendo aqueles circuitos, aquelas redes neuronais. E essa informação, ela é passada através dessa química, desse neurotransmissor. Então, ele é o que passa a informação. Sim, eu estava até comentando com a Eli que normalmente eu faço uma explicação didática para alguns pacientes sobre como essa informação se dá, né? Então a gente tem um neurotransmissor aqui, um neurônio aqui, um outro neurônio aqui, e aí entre esses neurônios a gente tem um espaçozinho que se chama fenda sináptica, né? E que para essa informação passar desse neurônio para esse, uma vez que eles não estão grudados, né? É preciso que haja uma bioquímica aí que vai fazer com que essa informação seja transmitida. Então, o neurotransmissor, ele atua justamente nessa conexão, nessa região da fenda sináptica, mandando informação de um neurônio para outro em coisas de frações de segundos, né? É uma coisa muito rápida e o tempo todo acontecendo. Enquanto nós estamos falando aqui, vários neurotransmissores atuando para passar as informações do que a gente conversou, para lembrar, para memória, para atenção, para tudo isso acontecer. E é mágico, né? A gente pensar que para cada comportamento, para cada pensamento, para cada momento que você externaliza alguma coisa, por dentro tá acontecendo um monte de conexão, um monte de transmissão ali de informações. Em aula a gente usa bastante, né, uma analogia que é uma casa. Imagina uma casa em que você aperta um interruptor, a luz acende. Para aquela luz acender, você não tá vendo, mas por trás ali tem toda uma fiação acontecendo. Então essa informação, os neurotransmissores estão ali e é muito importante. E aí, como que a gente vai, então a gente tem um desequilíbrio de neurotransmissor, a gente pode ter um transtorno, a gente pode ter uma manifestação de alguma coisa que não está acontecendo tão bem. E aí a gente recebeu bastante, né, comentário, perguntando, mas o que eu faço então para regular a minha serotonina? O que eu faço para regular a minha noradrenalina? Então o que a gente tem? Hoje, essas pesquisas foram muito importantes para a gente poder entender o que acontece, né? Como é a neuroquímica de cada transtorno, de cada situação. Mas como que os médicos fazem? Eles medem esses neurotransmissores? Na prática, não, né? A gente não tem essa prática de pedir exames. São exames que são invasivos, a gente tem que fazer pelo líquor. São exames que é difícil da gente saber um valor de referência, porque existem variações genéticas. Então, isso na prática a gente não faz. Como que o médico vai pensar em usar uma medicação? Porque no final, sim, a medicação ela vai atuar nesses receptores, ela vai atuar nesse equilíbrio de neurotransmissores, mas a gente vai principalmente guiando pelo prejuízo.
qual é o prejuízo do paciente, quais as manifestações clínicas principais e qual o sintoma-alvo, né? Então a gente pensar, por exemplo, no transtorno espectro autista, no altas habilidades superdotação, né, que nem é considerado um transtorno, a gente não tem um remédio específico para essa situação. Sim, né? E aí a gente estava discutindo aqui o quanto o melhor remédio, né, é essa questão da qualidade de vida, do autocuidado, né, de um sono de qualidade, reparador, de você ter uma prática de atividade física regular, uma boa alimentação equilibrada, né, um acompanhamento regular da sua condição integral de saúde, né, fazer os periódicos todo ano, a vida social, né, isso também tem um impacto muito importante nos neurotransmissores. A gente sabe aí, tem muitas pesquisas, inclusive associando o declínio cognitivo dos idosos a retração da vida social, né? Dos idosos terem uma diminuição desse convívio social e isso implicar no declínio cognitivo. Então a gente sabe que é um conjunto de fatores aí, né, que acaba impactando nesse equilíbrio, nesse bem-estar dos neurotransmissores e do cérebro e do corpo como um todo. Exatamente. Então, assim, sempre o principal pilar, tanto da prevenção quanto do tratamento de um transtorno, de uma situação ali mais complexa, é o estilo de vida. São os comportamentos, né? Então a gente até hoje tem já uma especialidade que chama medicina do estilo de vida, que é justamente para a gente trabalhar numa prevenção, né? E quando tem realmente um transtorno, seja ele um distúrbio de sono, seja um transtorno espectro autista ou qualquer outra, déficit de atenção e hiperatividade, o primeiro pilar vai englobar essas questões comportamentais de estilo de vida. Então, ter um sono adequado, prática de atividade física, alimentação, vida social, então, o descanso, regulação do estresse, né? Quanto que o estresse ele impacta em todo esse equilíbrio. Quanto o ritmo biológico, né, depende também de todo esse equilíbrio. E quando a gente vai pensar em ritmo biológico, que é a base de tudo isso, né, a forma como a gente funciona dentro das 24 horas, e isso vai regular toda a nossa fisiologia, todo o nosso equilíbrio, isso é interessante, né, a gente pensar o quanto a gente precisa sim desligar, quanto a noite é importante, quanto pra gente manter uma atividade bem adequada. Sim, uma boa noite de sono no escuro, né, que a gente sempre fala, sim, né, sim. Dentro dos horários aí que são mais importantes que se esteja dormindo, né? Não adianta ir dormir 4 horas da manhã, porque aí o seu cortisol já está começando a funcionar, a melatonina já cai, enfim, então todas essas questões aí. Então, a orientação que a gente passa para vocês, né, que perguntaram e a gente foi tentando responder, mas agora de uma maneira mais global, é que assim, o primeiro passo para regular toda essa questão dos neurotransmissores é justamente essa mudança de estilo de vida, né? E isso não vai atuar só nos neurotransmissores, automaticamente vai atuar em toda a parte endócrino, em toda a parte metabólica, e aí, consequentemente, nas questões psicossociais, psicoemocionais. Então, a gente está vendo o indivíduo como um ser inteiro, né, que vivencia as experiências através do corpo, porém, que tem uma série de outras questões aí que são envolvidas e que precisam também estar conectadas, integradas. E em algumas situações, sim, vai ser necessário medicação, né? Sim. Vai ser necessário um medicamento. Mas ainda que para o medicamento ter uma boa resposta, ter uma boa evolução, uma boa trajetória dentro desse tratamento, esse pilar do estilo de vida, dos hábitos, ele vai ser importantíssimo e muito significativo dentro desse tratamento. Sim. Né?
E vale ressaltar também, né, Eli, que assim, quando a gente está falando de um indivíduo criança, né, os responsáveis por esse manejo comportamental, ambiental e tudo mais, são os pais, né? Então, a importância do papel dessas figuras parentais ali como exemplo, como referência, como incentivo, como apoio. Então, não adianta nada dizer para o meu filho, você tem que praticar atividade física, só que eu não faço. Você tem que se alimentar bem, só que eu não como, né? Então, a gente precisa entender que é um conjunto de coisas e que essa vivência do dia a dia, essa rotina estabelecida, ela tem que acontecer em conjunto com essa família. Não adianta só um indivíduo ser cobrado disso. Né? E a gente sabe que não é fácil, né? Mudar hábitos, mudar atitudes, não é fácil. Ajudar, né, então, a criança, o adolescente a ter bons hábitos. Então, é importante, né, que os pais tenham ferramentas, estratégias para poder oferecer para a criança, né? Sim. Então, além do exemplo, também como gerenciar tudo isso. Então, assim, sai do celular, né, tá com muita tela. Além de, às vezes, a gente também ficar muito na tela, mas tudo bem, a criança, às vezes, ela não sabe o que fazer, né? Eu vou sair da tela e eu vou fazer o quê? Né? Então, às vezes, a gente precisa também estar ali naquele gerenciamento. Bom, mas de neurotransmissores fomos para... orientação parental, né? Mas tá tudo integrado. Né? Muito bem, gente. Então, aguardem o próximo episódio do nosso Descomplicando Superdotação. Até breve. Até breve.